Bem-vindos, né, todos. A gente acabou falando bastante na semana passada sobre a questão da liderança, sobre alguns aspectos dessa competência da liderança, e a gente terminou com a questão da comunicação interpessoal. E uma das coisas que eu estou retomando, né, em termos de comunicação interpessoal, e até coloquei um NV, que tem o sentido dela ser uma comunicação não violenta, né? Ela tem um princípio de que esta comunicação tem que ser muito saudável, ela tem que ser muito dinâmica, mas ela precisa ser pacificadora. E aí a gente olha para a situação que a gente vive no cotidiano das organizações, vive no cotidiano das nossas relações sociais, e a gente também precisa lembrar que a comunicação ela é um fenômeno eminentemente humano. E por isso, por ela ser um fenômeno tão nosso, né, uma característica tão deste ser que vos fala, é nesse sentido que ela pode ser uma geradora de conflito ou pode ser uma facilitadora deles. E é nesse sentido que eu queria retomar o papel da liderança neste contexto. O que é um conflito? Né? Então, os teóricos dizem que o conflito é visto como uma luta ativa de cada um por um resultado desejável para si. Na semana passada, para algumas pessoas que estavam aqui, eu perguntei o que significa isso? Vocês concordam com essa teoria? E alguns colocaram que sim, outros ficaram na dúvida, mas a ideia aqui é que quando a gente tem um conflito, significa que realmente a gente olha para uma situação ou para um fenômeno e a gente quer que a nossa posição ela prevaleça. No caso, quando eu tenho uma liderança e que ela provoca um conflito, né, ou que ela estimula um conflito, ela acaba gerando um problema dentro do grupo, porque ela acaba trazendo algumas forças para dentro do grupo que não são saudáveis para os resultados organizacionais, para aquilo que a gente precisa alcançar. Deixa eu mudar aqui, né? O que esse conflito ele acaba emergindo? Num estado de insatisfação das partes. Essa insatisfação ela pode ter uma série de origens. Pode ser por divergência de interesses, pode ser em desacordo com ponto de vista, em desacordo com pontos de vistas, né? Ou seja, pontos de vista diferentes em relação a uma determinada situação, a partilha de recursos escassos e a competição pelo poder. Uma das questões que eu acho super interessante quando a gente fala principalmente de conflito e quando a gente envolve grupos, para mim está relacionada à questão de quando, eu vou usar uma palavra que não é muito saudável, mas é a que me veio agora, é quando você tem um inimigo interno e um inimigo externo, né? Então, quando eu olho para os meus resultados, que eu preciso ganhar mercado, que eu preciso, enquanto liderança, motivar, né, engajar as minhas, não motivar, mas engajar a minha equipe, para que a gente consiga atingir os objetivos que são necessários, o que acontece? Eu tenho uma batalha, né, uma briga aí com o mercado, de abranger um mercado maior. Por outro lado, quando meu inimigo é interno, eu tenho uma perda muito grande nesta relação, porque se as pessoas elas começam a entrar numa crise que geram muitos desacordos, a gente começa a não conseguir unir todo mundo para o alcance dos objetivos, e isso é um desgaste para a liderança. E há uma questão da competição pelo poder, ela é muito interessante. E aí o Douglas e a Regi pode até falar sobre isso no cotidiano deles. Mas é que muitas vezes a gente se aproxima dentro da equipe de algumas pessoas
por ter mais afinidade, por ter um pouco mais de proximidade, por ter pensamentos mais parecidos. E isso gera também um ciúme em relação a outras pessoas. Então, há uma questão bastante interessante é que quando a gente fala de competição pelo poder, não é só um poder no sentido de alcance de novos status, de novas posições, mas também pelo poder de querer ser visto pela minha liderança, pelo poder de querer ser melhor do que os demais. E tudo isso, de alguma forma, acaba interferindo nestes conflitos que emergem naturalmente dentro das relações que nós temos na organização. Eu não sei, Regis, se você já teve alguma situação em que alguém do seu grupo tinha um pouco de ciúmes na relação entre uns com os outros. Você já teve alguma situação dessa? Sim, já tive sim. Agora, não é tão recente, agora o pessoal é mais sênior, assim, até de onde eu estou trabalhando, então, por mais que tenha, o pessoal consegue se conter bastante, mas eu me recordo na época da Volkswagen, o time ali estava formando e aí tinha uma situação que duas pessoas, elas tinham perfis totalmente diferentes. E tinha um estresse muito grande entre elas, assim. E aí eu percebia que era recorrente, às vezes situações de reunião, mas exatamente para essa questão, puxar poder ou mostrar, né, que tem uma afinidade maior. Então, assim, para conter isso de forma que elas não entrem num conflito entre elas e também consigo unir os esforços das duas para continuar tocando o departamento, era um desafio muito grande. Eu falo que, assim, a gente tem algumas metas que são super agressivas em empresa e tudo mais, mas eu acho que o que demanda mais desgaste é a questão do relacionamento, assim, o líder ficar atento a essas sutilezas e às vezes até como você vai abordar, porque às vezes a gente até negligencia, mas a gente não pode fazer vistas grossas para isso, assim, você tem que tratar aquele conflito, porque senão a tendência é só crescer. É Então verdade. já tive sim. E tem uma coisa que é interessante, né? Que você está falando, os grupos, né? Que a gente fala que a gente falou na semana passada que os grupos, quando são muito imaturos, essas coisas elas emergem com mais força. Quando o grupo ele é mais sênior e tem muita clareza do papel de cada um dentro da organização e na relação com a sua liderança, que na verdade a liderança entre aspas, né? Vou colocar entre aspas mesmo, ela, ela é quem dá, ela é um apoio, né? Ela é o apoio e ao mesmo tempo que ela sustenta o grupo, ela tem que olhar para ver como que ela vai fazer com que esse grupo caminhe, né, trilhe para um outro lugar, né, o lugar desejável, que nem você falou. A gente sabe que dentro das organizações a gente tem metas extremamente agressivas, né? Dentro de situações inesperadas, se você tem um grupo muito maturo, a tendência, numa situação como essa que nós estamos vivendo, é que o grupo comece também a entrar num conflito maior. Então, eu sempre trago essa frase, né, que a tensão que envolve as pessoas ou grupos de pessoas, né, elas, quando existem tendências ou interesses, elas são incompatíveis. E quando você fala assim, o líder não pode negligenciar, na verdade, ele não deve mesmo, porque não é só o aumento do conflito, mas é que ele vai desgastando a relação, inclusive entre o grupo e entre a liderança, que às vezes alguma coisa que estava entre duas pessoas passa a ser um problema muito maior. Às vezes ultrapassa
os aspectos do próprio departamento, né? Vira interdepartamental, né? Porque daí vem a fofoca que a gente comentou, ou seja, Sim. uma série de Rádio situações. peão. Nossa, eu falei na semana passada sobre isso. Eu falei assim, na minha época, há muitos anos atrás, na metalúrgica a gente chamava de rádio peão. Não sei se ainda chamam de rádio peão, né? Se o povo ainda chama de rádio peão. Mas é uma coisa bem interessante mesmo, né? Quando a gente fala, ainda O assim, a Naime, Naime está sim. falando, né? É. E tem uma coisa que eu acabei sempre estudando sobre a questão de conflito, que é uma coisa que eu gosto bastante, que tem a ver com os mitos, né? A gente até falou um pouco disso na semana passada. Os conflitos podem ser resolvidos sozinhos? Não, eles não se resolvem sozinhos, né? A gente sempre está falando, a gente acha que um conflito, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Eu acho assim, na verdade, a gente reza para que isso aconteça, né? Mas não acontece, então é um mito. Então a gente precisa desmistificar essa verdade, porque ela não é verdade, né? Ela é uma grande mentira. Confrontar um problema ou uma pessoa é sempre desagradável. Então, esse é um outro mito, né? É que, na verdade, quando a gente confronta um problema, uma pessoa, e a gente não está preparado para realizar isso, às vezes a forma como a gente vai enfrentar a situação, ela realmente às vezes se torna desagradável para quem tem essa prerrogativa. Mas isso é um mito. Na verdade, quando você senta com a pessoa para conversar e para confrontar o que está acontecendo, é quando você coloca às claras aquilo que precisa ser esclarecido. Às vezes o conflito ele vem até de uma situação que não estava muito clara para todo mundo e acaba gerando, porque a gente fala de comunicação, né? Os ruídos que a gente sempre fala no processo de comunicação e que leva outras pessoas a compreenderem coisas que às vezes não era isso que se pauta. Então, confrontar o problema uma pessoa confrontar um problema ou uma pessoa é sempre desagradável é um mito. Isso não necessariamente nem deveria ser assim. A presença do conflito em uma organização é um sinal de gerenciamento inadequado. Olha, eu já ouvi várias vezes esse tipo de coisa. Que se a área tem muito conflito é porque o gerente não é bom. E na verdade, às vezes você tem, que nem você falou, Regi, você tem pessoas que elas não conseguem trabalhar conjuntamente. E Perfil aí? muito diferente, junta com É, maturidade, né? Tem uma série de coisas mesmo. é porque você pode até ter pessoas que tenham pensamentos diferentes, né? Mas se elas têm respeito uma pelas outras, se elas conseguem estabelecer o limite dessa relação, elas caminham, e é uma coisa interessante, porque eu tive oportunidade também de trabalhar com pessoas que tinham perfis muito diferentes, mas que eram pessoas que elas se respeitavam. Então, apesar delas terem perfis, eu diria que elas não eram nem diferentes, eu diria que elas eram opostas, mas elas conseguiam dar soluções porque cada uma via um problema sobre uma ótica totalmente diferente. Mas o que mediava esta relação para não ser um conflito. Cortou. Será que minha internet que caiu? Oi, eu acho que minha internet deu uma caída. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, agora sim. Ah, tá, legal. Então, uma outra coisa que às vezes aparece, né, dentro do nosso cotidiano é que os conflitos entre os colaboradores é um sinal de pouca preocupação com a organização. E, na verdade, isso
isso é uma falácia, é um mito mesmo. Porque você não pode correlacionar um conflito com a afetividade que os colaboradores eles têm com a organização. Há alguns teóricos que colocam que os conflitos, inclusive, são sinais de muita preocupação com a organização. Então, assim, na verdade, o conflito ele existe onde houver humanos, ponto. Agora, atrelar o conflito às situações que são fora do problema que foi instaurado, da relação que foi instaurada, qualquer situação dessa é um mito, né? A gente começa a querer criar motivos para justificar os conflitos que existem. E por último, tem uma questão que está relacionada à raiva, que ela é sempre negativa e destrutiva. A gente tem que lembrar que a raiva, ela é uma emoção. E ela é uma emoção que ela é de explosão. Às vezes, muitas vezes a pessoa quando ela está numa relação com a outra e ela explode, né? Ela tem uma emoção de raiva, ela acaba fazendo, muitas vezes, é uma situação que não é adequada, dependendo do lugar, mas significa também que quando um colaborador reage a determinada situação como sua liderança dele, não é aquela situação apenas. Há muitas questões por trás disso que ele está guardando. E que isso requer da liderança tentar compreender um pouco o que essa emoção está trazendo, né, de importante para dentro da organização. Olá, Priscila, boa noite. Então, é muito interessante quando a gente pensa no conflito, né, e nos mitos que ele acaba aparecendo. E quando a gente fala de empatia, como nós falamos na aula passada, no encontro passado, né, saber escutar faz toda a diferença. E eu acho que hoje a gente tem muita dificuldade em ouvir o outro, né? Quando a gente começa a pensar como é que a gente vai atenuar o conflito, a gente precisa pensar no tipo de grupo que a gente tem. Por que a gente precisa saber se um conflito ele vai ser atenuado ou não? Se eu tenho um grupo que eu pouco dou atenção, se eu tenho uma liderança que não percebe os movimentos do grupo, pode ser por N motivos, o que pode acontecer é que o conflito ele pode aumentar e se tornar muitas vezes insustentável. Se eu tenho uma liderança que está atenta à questão do movimento do grupo, ele consegue intervir e desenvolver algumas atitudes que provoquem, né, a conciliação. Se eu também tenho uma liderança que não compreende o conflito existente dentro do grupo e acaba fomentando o conflito com atitudes de provocação, isso tende a aumentar o conflito dentro do grupo. Ah, mas isso é extremamente óbvio. Pois é. O grande problema é que por trás desse conceito existe um negocinho assim muito simples que está vinculado ao nosso comportamento, é a nossa atitude. Muitas vezes, enquanto liderança, a gente acaba tendo determinadas atitudes que provocam o conflito. Muitas vezes a gente se coloca em situações sem perceber. E muitas vezes a gente tem, como a gente vai falar de alguns modelos, de alguns, eu não diria modelo, mas de alguns tipos de liderança que estão sendo falados agora no mercado e que trabalha realmente com a questão do estímulo à provocação, né, do conflito. Então, a gente precisa começar a pensar
que, como papel de liderança, eu preciso realmente começar a olhar para o meu grupo e os movimentos do grupo. Tem um autor chamado Pichon Rivière, que ele fala sobre a dinâmica do grupo. E quando a gente fala em dinâmica do grupo, não é aquela dinâmica que a gente vai fazer em processo seletivo, que a gente está fazendo em treinamento, mas ele fala de como que os grupos eles vão se mobilizando em relação a determinadas circunstâncias. E isso é muito importante. A gente pode perceber isso em todos os lugares. Por exemplo, se eu estou na família, né, aqui dentro da família, e tem alguém que sempre lava louça, o que vai acontecer? Se ninguém naquele grupo gostar de lavar louça, eles vão acabar deixando essa louça sempre para aquele indivíduo. Quando eu estou no grupo da faculdade, muitas vezes eu tenho aquele que carrega o grupo nas costas, não é verdade? Por outro lado, essa pessoa ela vai acabar ficando nesta condição até um determinado momento, porque ela também espera que o grupo olhe para ela. Se o líder ele começa a perceber um pouco melhor como que essa dinâmica vai funcionando dentro desses espaços, ele começa a trazer um pouco mais de equilíbrio. Eu vivenciei uma situação recente, uma coisa interessante. Eu dei uma consultoria num restaurante grande no ABC e foi uma questão muito legal quando um maître virou para mim e falou assim: olha, eu tenho um grupo de garçons, só que assim, eles não estão atendendo, eles não ficam preocupados com o cliente, mas eu tenho dois que eles se preocupam mais com o cliente. Então, quando eu tenho que pedir alguma coisa para ter cliente, eu nem adianta pedir para os outros, eu vou pedir para esses. Qual é o sentimento que fica para esses que estão sempre sendo requisitados? Acham que os que estão sempre requisitados se sentem super enaltecidos, né? Como reconhecimento, Marcel colocou. E aí, Regi, você deu risada, né? Eles podem se sentir sobrecarregados, né? Ah, viu, Marta colocou aqui também. Chega uma hora que cansa também, né? Eu diria o seguinte, né? Tem uma música do Toquinho e do Vinícius chamada Regra 3. A primeira, todo mundo fica super achando que está sendo reconhecido, que legal, faz tudo legal. A segunda, legal também. A terceira começa, pô, por que só eu, né? Então, eu acho assim, foi muito interessante nessa consultoria, porque esse maître, para ele estava fazendo super certo. E ele não conseguia entender por que os demais ficavam chateados, entendeu? E os demais não, desculpa, os dois que ficavam, que eram sobrecarregados, ele não conseguia entender por que eles se sentiam dessa forma. Eles deviam se sentir enaltecidos, né? Porque na hora que ele tivesse que lembrar de alguém, ele lembrava deles dois. Mas na verdade, na dinâmica estabelecida, é que assim, ele não conseguia que os demais fizessem um papel que era realmente deles. Então, é muito interessante como a gente começa a perceber como que a própria liderança, ela vai agindo de algumas formas que às vezes não condiz com o papel que ela tem. E acaba levando um conflito, provocando um conflito dentro do grupo. É nesse sentido. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. E aí, né, a gente começa a falar e ouvir, são atitudes que têm sido muito destacadas em centenas de livros de comunicação. No entanto, a arte social de fazer perguntas tem sido estranhamente negligenciada. Eu não coloquei o nome dele porque eu queria falar. Essa fala foi modificada,
Mas o Edgar Schein, coloquei um livro dele que ele fala sobre a liderança sem ego. É um livro que é relativamente recente, porque acho que ele foi publicado nos Estados Unidos em 2016, aqui no Brasil em 2018. Mas, assim, ele começa a trabalhar muito a questão da comunicação em relação ao saber ouvir e falar. E ele diz que, apesar disso estar sempre em destaque, né, em todo o processo de comunicação, a gente está perdendo a capacidade de elaborar perguntas mais inteligentes, vamos colocar dessa forma, né? Ele fala o seguinte, que a gente não pergunta, a gente não elabora perguntas para que o outro pense, para que o outro possa refletir. A gente faz perguntas que elas são algo simples que o outro ele simplesmente lhe diz sim ou não. E ele fala que a gente precisa começar, a liderança precisa começar a perguntar de uma forma que leve o seu colaborador, né, o seu subordinado, o seu trabalhador, a realmente a pensar sobre aquilo que ele faz e contribuir com as melhorias de uma forma em que ele seja um protagonista também deste processo de liderar, né, junto com o próprio líder. Priscila, a comunicação é um desafio mesmo. Eu acho que a gente sempre vai ter isso vou colocar assim, como um grande estímulo à nossa capacidade de aprendizagem contínua. Porque a comunicação ela tem um outro fator que está relacionado ao nosso estado de espírito também, no sentido de humor, no sentido de momento que a gente está vivendo. Então, essas questões, elas são muito interessantes quando a gente pensa em comunicação, né? De novo, a gente volta para o conceito teórico de quem recebe a mensagem, né? De quem emite, do emissor e do receptor, e deste processo que fica no meio, né, que envolve a atitude, a emoção, a forma. Então, é muito interessante como a gente, quanto mais, eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que quanto mais a gente tem um alinhamento com a equipe, parece que a gente negligencia um pouco a questão da comunicação. É uma galera que não olha muito para o futuro. Como assim? Como assim? Fala, explica um pouquinho mais o que você está querendo dizer, Pri. Pode entrar no áudio. Pri? Oi, Oi, tudo bom? Eu não entendi o tudo que bem? você quer, o que você quis dizer. Explica um pouco melhor para mim. Então, eu estudo muito sobre trabalho em equipe, eu até trabalho com isso já há um certo tempo. Mas para mim ainda é desafiador conseguir manter uma constante de harmonia. Por quê? Quando eu digo que é uma galera que não olha muito para o futuro, é porque a gente entende algo que o Cortella pregou, né? Recentemente, eu até publiquei, que hoje as pessoas não trabalham mais por dinheiro, trabalham por um objetivo, porque gosta do lugar onde está, enfim. Mas isso é um pouco controverso quando a gente tem pessoas que é de renda mais baixa, como a área de comida e a área de construção civil, que é uma galera mais assalariada. Eles trabalham literalmente hoje. Se eles estão lá trabalhando e alguém faz algo que para eles não tá legal, eles não estão preocupados que estão com uma energia vencida, por exemplo, ou que tem que pôr comida no prato da família. Eles largam o trabalho no meio do turno e vai embora na hora. Isso são situações que eu já vivenciei logo no início que eu entrei para essa área de comida. E aí eu comecei a atender um cliente que é a mesma coisa, é da área da construção, e ele tem uma empresa grande, circula 300 pessoas lá,
E é a mesma situação. As pessoas não têm essa questão de comprometimento e olhar para o futuro. Não, eu estou aqui dentro hoje, eu sou um pedreiro, ou eu sou um atendente, um garçom de mesa, ganho salário e comissão, mas eu posso crescer aqui. Eu posso virar um maître, posso virar um cozinheiro-chefe. É pouquíssimos, assim. É muito raridade nesse ramo as pessoas olharem para o futuro. Isso Tá. faz com que a comunicação nossa como líder, todo o nosso estudo, fique muito mais difícil a aplicabilidade. Porque a gente, na sala de aula, nós somos ensinados a falar para um público que tem foco em conhecimento, foco em crescimento. Nós não somos ensinados a falar com quem vive hoje ou trabalha só pela comida. Tá. Deixa a Naime falar, e aí eu complemento, eu quero falar um pouco sobre isso que você está trazendo como um desafio mesmo, tá? Naime, fala. Então, eu concordo com a Priscila, e foi o que eu comentei no último encontro. Então, Priscila, eu entendo o que você passou, porque foi o que aconteceu com a minha equipe. É uma equipe que não estava se importando. Eu dei oportunidades e mostrei o quanto é importante não só ter uma rede, a parte do segmento que eu estava trabalhando, é um segmento pequeno, vamos dizer assim. Todo mundo conhece todo mundo. E falei o quanto é importante todo mundo manterem um bom trabalho, enfim, né? Mas eu via esse mesmo comentário da Priscila, uma coisa que eu tô aqui, depois eu vou para outro e não tem essa expectativa às vezes de crescer, quer ficar do mesmo jeito. É engraçado isso. Eu tive algumas funcionárias que eu dei uma oportunidade, mas por questão de distância, e assim, não tô falando de grandes distâncias, tipo, 30 minutos a mais no transporte, não quero. Então eu entendo. Realmente é onde eu tive grandes problemas em relação a isso. Eu vou colocar uma coisa para vocês que a gente pode até ampliar um pouco mais essa discussão. Eu diria o seguinte: quando a gente trabalha com o público, quando a gente trabalha com uma equipe que ela tem uma boa autoestima, uma visão de futuro, ela tem suporte, ela consegue olhar para frente e querer saber aonde ela gostaria de estar. Eu gostaria que a gente fizesse um pouco esse papel da empatia, mas não só de se colocar no lugar desse outro. E aí, Pri, como eu te falei, eu prestei uma consultoria nesse restaurante, que é um restaurante grande. Ele tinha uns 140 funcionários, que não é tão pequeno o restaurante. Funcionava em 2 turnos, de segunda a domingo. Então, existe uma questão que está vinculada a vários aspectos que vocês duas trouxeram. A Naime trouxe a questão da proximidade, é um fato. A baixa escolarização é outro fato. A baixa autoestima. Veja só, quando eu tenho uma baixa autoestima, para mim, o que importa é se eu quero comer hoje. Porque eu não consigo me ver no futuro. Esse é um grande problema que nós temos com grupos que estão numa outra condição. Então, eu entendo o que vocês falam, eu acho que a realidade é essa mesma, é esse cotidiano, mas o que vocês trazem de desafio é assim: como é que a gente lida com uma pessoa que ela não consegue se ver em algum lugar daqui para frente? Eu fazer e está relacionado com a visão de futuro, que é isso mesmo, a possibilidade de sonhar, Regi, é isso mesmo. Mas eu complementaria com uma outra coisa, que foi o que aconteceu nesse restaurante. Eu falei, essas pessoas, elas não conseguem olhar para o futuro, elas não conseguem não é que elas não conseguem olhar para o futuro, elas não se veem no futuro. Para elas se veem no presente.
Só tem uma palavra-chave para mim, que é a parte do desenvolvimento. Quanto mais essa pessoa se desenvolver, melhores condições, a visão dela vai ampliando. O espaço dela vai mudando. A gente começa a perceber que, vocês podem achar que talvez seja algo que todo mundo fala, mas eu acredito demais nisso. A educação, e quando eu falo educação, não é só a educação secular, mas ela é importantíssima. A gente precisa olhar para o processo de desenvolvimento. Aí a Priscila coloca uma coisa que eu achei. E quando eles se negam a se desenvolver? Então, aí entra o papel da liderança. Talvez a estratégia que a gente tenha que usar com este tipo de grupo seja outra. Por que eu me desenvolveria? Lembra que eu falei que o Edgar Schein, ele está falando que a gente precisa melhorar as nossas perguntas, né? As nossas perguntas com os nossos funcionários. Na verdade, a gente não pergunta aonde ele quer estar. Às vezes, ele vai responder, eu quero estar aqui, nesse mesmo lugar. Porque talvez ele tenha medo. A baixa autoestima leva a pessoa a ficar insegura. A baixa autoestima leva a pessoa a desacreditar que ela seja capaz de mudar. Isso, Marcel. E eu acho assim, a relação de confiança precisa haver. Normalmente grupos, eu vou chamar assim, grupos mais de operação, grupos mais operacionais, eles não se veem como pessoas inteligentes, tá? Eles não veem como pessoas que realmente fazem parte do negócio, fazem parte da melhoria do negócio. Muitas vezes eles se veem como a mão de obra. Então, Pri, eu não estou colocando aqui o caso, vou de novo colocar esse caso dessa consultoria, que é a mais recente e que talvez tenha a ver com isso. Eu achei muito interessante que, por exemplo, teve um ajudante de cozinha que falou assim, olha, eu lavo louça. Mas o que você faz? Eu lavo louça. Mas se você só lava a louça? Não, eu também escolho as verduras. Aí você vai vendo que a pessoa, ela não consegue nem perceber o que ela faz. E ela lava a louça aqui e lava a louça em outro lugar, para ela tanto faz. Ela está lavando louça. Ela não se vê importante para a organização. A Naime traz essa questão da relação com o grupo. Tem uma questão também de que às vezes o próprio grupo ele vê que a liderança ela está empenhada, mas ela não tem poder para mudar o cenário deles. Existe uma cena que me vem sempre na cabeça de um personagem de um filme que ele fala assim, você quer que você quer que ele pense no futuro, mas ele não tem o que comer hoje. Então é complicado, né? E aí eu volto para uma teoria tão antiga, mas assim ela é tão presente no nosso dia a dia, que são as necessidades de Maslow. Se a gente for pensar que se a minha parte, né, básica, né, se a minha base da pirâmide não tiver satisfeita, se eu não tenho o que comer, por que eu vou pensar em realização, né? Isso, Marcela, a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Você tem os fatores higiênicos, e você tem outras questões que a gente acaba abordando, mas é importante a gente retomar o nosso conhecimento e apropriar esse conhecimento às pessoas que estão na nossa base. Sim, mas veja só, gente, uma coisa é eu sonhar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre sonhei em ganhar na Mega Sena sozinha.
Nossa, eu sonho isso até hoje. Só que eu não jogo, entendeu? Então, se eu não jogo, a possibilidade de eu continuar sonhando vai ser muito grande, porque se eu não jogar, eu não vou ganhar. Ah, mas se você jogar, você pode ganhar. Sim, mas a probabilidade de eu ganhar é também uma em, sei lá, 100 milhões. Ok, mas vamos voltar para a realidade, né? Às vezes, a pessoa, quando ela tá, você tem, a maioria das pessoas, quando elas não têm escolarização, a gente já percebe que elas elas não conseguem se ver como profissionais que tenham um futuro. Então, cabe a nós, como lideranças, estimular. Eu trabalhei como gerente de RH durante muitos anos numa organização. E tinha uma política que era, numa outra organização que eu trabalhei, era impossível de implantar, que era o fato de uma pessoa que trabalhasse na limpeza pudesse ir para uma área administrativa. O máximo que ele conseguiria nessa outra organização é que ele ficasse na área, ele subisse de cargo e dentro da área da estrutura organizacional. E quando eu fui para essa outra empresa, foi uma coisa interessante, porque uma das políticas é você não tem problema, você pode ter uma pessoa que administra, que é auxiliar de limpeza e que acaba sendo uma pessoa administrativa que pode vir a ser uma gerente, alguma coisa assim. E tem um caso de uma funcionária que era da limpeza e ela tinha muita vontade de fazer letras, olha só. E ela tinha muita dificuldade em várias situações. E ela foi para uma área administrativa, ela foi fazer o curso de letras e hoje ela é professora na USP. Então, assim, quando eu olho para a trajetória dela, ela era uma mulher na época que tinha, acho que 28 anos, casada com filho, e que conseguiu ter o sonho de ser uma pessoa formada em letras e trabalhar como docente na USP. Ela levou 20 anos para isso, mas ela conseguiu. São alguns casos que não são a maioria. É isso que eu queria colocar para vocês. Por que que ela conseguiu? Porque ela teve uma liderança que apoiou ela teve uma família que apoiou ela, e ela teve o que o Marcel coloca, que é uma atitude voltada para aquilo que ela demanda, para essa demanda, que é para o sonho dela. A demanda, nesse caso, é o sonho dela. Agora, eu consigo sonhar quando eu convivo também com pessoas que acabam tendo seus sonhos e que me estimulam também a me colocar em outros lugares. Então, eu acho que não é fácil a gente trabalhar com grupos que são menos escolarizados. E você tem toda a razão, Pri, quando você coloca que a gente sempre trabalha mesmo nas organizações, na faculdade, a gente sempre trabalha com, com a questão da comunicação, olhando para esse público que está mais amadurecido, que tem mais escolaridade e assim por diante. E realmente a gente precisa abordar outros aspectos que estão relacionados à nossa realidade social, política, econômica e social. Não tem como a gente desvincular, né, uma coisa da outra. Nós temos um problema na educação básica que a gente vai sofrer ainda muitas questões, nós vamos sofrer ainda muitos aspectos. Mas, por exemplo, tem o Rubens Alves, acho que é um autor que fala da multi-inteligência, a multi-inteligência, que tem um aspecto assim, antes a gente só valorizava a inteligência que fosse matemática e lógica. Não é, uma pessoa não é só inteligente se ela é matemática e lógica. Uma pessoa inteligente é aquela que consegue ser matemática, lógica, emocional, ter uma habilidade relacional. Ou seja, eu tenho
facetadas, né, ou multifacetas da inteligência, que precisam ser realmente aprimoradas, precisam ser realmente resgatadas. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar no desenvolvimento de pessoas sem escolarização é tentar entender o que é que elas, por que elas não querem se desenvolver? Por que ela, uma coisa assim, por que eu me nego a me desenvolver ou eu não quero me desenvolver? Por qual motivo? Eu acho que vale a pena a gente dar uma investigada. Eu acho que isso é importante. Não adianta mais, quando o Schein fala que a gente tem que fazer pergunta, a gente sempre quer adivinhar o que o outro precisa. Vocês já perceberam isso? Eu faço isso direto. Com os meus alunos, por exemplo, né? Eu sempre quero dar, nossa, o melhor, né? Mas o melhor para mim pode não ser o melhor para ele. Então, é o exercício de tentar entender em que momento essas pessoas estão, o que elas precisam de fato, acolher como alguém, cativá-las, que nem o Marcel falou. Mas isso, gente, se faz nesta relação que a Taime falou, que é próxima. E o problema de uma relação muito próxima é que as cobranças são muito diretas, né? Eu não sei se você tinha isso, Naime, mas assim, quando todo mundo se conhece, quando todo mundo é extremamente importante, sim, mas a gente não pode se desvincular do nosso papel. E o nosso papel tem uma questão da afetividade, mas também tem uma outra questão que está vinculada ao nosso papel enquanto trabalho, né? Dos resultados que a gente precisa alcançar. Agora, eu posso alcançar resultados tendo afetividade, eu posso alcançar resultados com uma atitude mais assertiva, uma atitude mais afetiva, uma atitude mais ponderada, empática. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisaria atuar. Eu não sei, Pri, se eu acho que não tem a questão de uma receita, mas eu acho que a gente precisa começar a entender, a marcar, por exemplo, marcar em reuniões onde eles realmente possam falar as necessidades. E aí você vê o quanto que você consegue atender essa necessidade. Eu acho que isso é importante. Com esta aproximação, estabelecendo uma questão de confiança, as pessoas começam também a se ver naquele lugar, né? A querer que aquele lugar cresça. Se eles não percebem que você está crescendo, que você vai precisar, se eles não sabem, assim, olha, eu desejo muito que a gente consiga crescer junto, que a gente tenha outros lugares, que vocês possam ser gerentes futuramente, que vocês possam ser, sei lá, qualquer caixa ou qualquer outro cargo que eles tenham, se eles não conseguem olhar para isso, fica difícil também saber até onde eu posso ir, né? Eu preciso saber, eu preciso direcioná-los também. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Hein, gente? Legal. Gente, a minha filha, ela vive me atormentando, que ela fala assim que eu devo ganhar algum royalties desse filme. Eu adoro este filme. Vocês já assistiram ele? Alguém já assistiu esse filme? Vocês precisam assistir esse filme. Eu falo que assim, eu já indiquei para todos os alunos que eu pude. Aproveitem essa quarentena, não vão dormir, entendeu? Fica acordado até de madrugada. Mas o que acontece nesse filme? Eles são 4 sócios. Esse filme ele trata de 4 pessoas que têm uma liderança. Eles fraudam a Receita Federal da Espanha
e eles estão prestes a ser presos. E aí, e eu falo isso porque a história, o filme, se vocês lerem a sinopse lá, é isso que eles vão trazer. E eles são obrigados a lidar com todos os dilemas que eles convivem, porque a proposta deles, eles contratam uma pessoa de RH para ser um mediador, porque eles querem escolher entre os quatro quem que vai ser o laranja e assumir 7 anos de cadeia. É por isso que o filme chama 7 anos. Esse filme é muito interessante. Assim, é um filme que eu indico para qualquer um que esteja num cargo de liderança. Aqui você não tem trabalhadores, você tem 4 chefes, 4 sócios. E aí você vai vendo tudo isso que a gente está falando, vocês vão vendo como ele é interessante. Olha, só esse filme daria um encontro desse só para a gente discutir o tema, que eu acho que vocês iriam amar. Se vocês toparem e o Douglas tiver aí um time aí para isso, a gente pode até fazer uma análise do filme em relação ao nosso cotidiano, se vocês toparem. Porque esse filme, para mim, ele é um dos melhores. Ele é o espanhol, tá? Tá no Netflix, tá bom? Ok? Ó, hein? Fica de dica. Uma curiosidade que eu cheguei a falar na aula passada, que para mim ela foi muito, que assim, quando eu li sobre isso, eu fiquei assim tentando buscar outras informações e realmente eles conseguiram colocar isso. E eu vou dizer, né, vou ter que colocar aqui, o Douglas está gravando, mas eu vou ser obrigada a me colocar aqui como uma pessoa que sempre se julgou multitarefas, né? Sempre fui uma pessoa que me achava o máximo por ser multitarefas. E aí o cara vem e acaba comigo. Olha só, John Medina, biólogo molecular e autor do livro Aumente o Poder do Seu Cérebro. Eu li esse livro, tá? E pior que é isso mesmo que ele fala. Ele desbanca um mito sobre o desempenho, o multitarefas. Para ele, o cérebro não pode focar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, simplesmente porque é um processador sequencial. Só pode passar de uma tarefa a outra com mais ou menos rapidez. Medina explica que os multitarefas parecem eficientes, mas a verdade é que chegam a demorar 50% mais para completar um trabalho e cometem 4 vezes mais erros que as pessoas que realizam uma tarefa por vez. E olha, eu me vi exatamente nesta condição, porque eu sempre faço 10 coisas ao mesmo tempo. E eu sempre reclamo que eu falo assim, caramba, cada vez que eu perco assim um momento, cada momento que eu vou fazer uma coisa e eu tenho que parar para fazer outra, gente, quando eu vou retomar, eu levo mais uns 40 horas para retomar todo o movimento que eu estava. E aí eu achei interessante, né, quando ele traz isso, né, e fiz minha meia-culpa. Não sei se vocês têm essa situação. Alguém aí tem as condições, essa situação ou não? Alguém se coloca como multitarefas ou não? Priscila, Naime? Eu sim. Eu já vivi esse conflito e eu venho estudando esse tema também de multitarefas, porque toda pessoa que é especialista em produtividade, eles falam que não existe multitarefas, né? Eles negam isso daí. E aí eu até já falei com alguns especialistas para entender melhor, porque eu também me considero multitarefas. O problema é que a gente quer conversar com os especialistas porque a gente não quer acreditar que a gente que se achava tão eficiente, né, Marcel, né, Regi? Que a gente se achava tão eficiente sendo multitarefas que de repente a gente se depara com uma comprovação dessa. Isso acaba com a gente. O Regi, você tinha pedido para levantar a mão. Fala aí.
Ah, não, eu levantei só porque quando você perguntou quem se identifica, eu levantei você. aqui, porque. Não, ainda mais nessa fase agora, né? Trabalhando de casa, tem. Aí tem que fazer as coisas da casa, tem o doutorado, tem reunião, tem a filhinha. Então, assim, não resta outra opção a não ser multitarefa, mas é interessante esse estudo, bem Não, bacana. eu achei muito Mas engraçado não me mesmo. convenceram, Oi, viu, Andréia? oi? Eu ainda não fui Ri? Eu ainda tenho as minhas conclusões. Eu ainda não fui convencida pelas teorias, nenhuma delas me convenceram, tá? Só Ah, pra tá. constar. Você tem que ler esse livro, que faz todo Eu ia falar isso sentido. agora. Eu li o livro pra ver se eu sou de extrema opinião, ainda não me convenceram. Então, Então, Priscila, mas eu acho que eu concordo com a Priscila, eu também. Eu acho que também acho que depende muito da situação. Por exemplo, lá no laboratório, até estava conversando com o Marcel sobre isso hoje. Eu ia da recepção para a coleta, para preparar as amostras, 300 coisas em um período de atendimento que eu tinha que fazer e saía de um lugar para o outro. Então, isso realmente era muito importante naquele momento, que a gente tinha um problema de mão de obra também, enfim, mas então era realmente multitarefa em todos os sentidos. Eu entendo quando, por exemplo, aqui em casa, isso eu até conversei com o professor Douglas, eu tenho um problema de foco, às vezes. Eu começo a fazer uma coisa, depois eu começo outra, não termino, aí volta. Então, eu entendo, assim, acho que depende da situação. é que, na verdade, assim, quando ele traz essa referência, né, ele trabalha com essa teoria, o que acontece? Ele, ele coloca assim, que o nosso cérebro ele leva um tempo para você processar. Você está numa linha de raciocínio. E aí o que acontece? Mesmo que você, em algumas situações, e aí aí também vem da biologia, mas quando na pré-história, tá? Quando homens e mulheres viviam sem conforto da tecnologia, sem as suas casas, que viviam nas cavernas, o papel do homem era buscar trabalhar em grupo e buscar alimentos que pudessem alimentar toda a aldeia, tá certo? O que acontece nesse caminho? As mulheres, elas tinham outro papel. Elas tinham que proteger a casa e elas têm que proteger também as suas crias dos animais que também precisam se alimentar, e eles iam em busca das coisas mais fáceis. Com isso, eles falam que o universo feminino e o universo masculino, eles foram sendo consolidados durante a cultura, todo o nosso processo de cultura, enquanto humanidade, que as mulheres acabavam tendo que olhar para várias coisas ao mesmo tempo, enquanto os homens, eles em grupo, determinavam todos os objetivos para poder caçar e ter alimentos para a aldeia. Com isso, havia também um respaldo, né, de que as mulheres eram muito mais, tinham uma visão mais de multitarefa do que os homens. Os homens preferem fazer uma coisa de cada vez. Por outro lado, que as mulheres, essa teoria dizia que as mulheres, elas conseguiam trabalhar, preferiam trabalhar mais isoladamente do que os homens que desde a sua existência sempre foram obrigados, entre aspas, né, dentro das circunstâncias, a trabalhar coletivamente e desempenhar cada um papel dentro daquele coletivo. E a mulher, esse afastamento da coletividade por conta de cuidar do filho, de proteger a casa e o filho, fazia com que elas se isolassem mais durante um período de tempo na vida. Então, há uma coisa interessante que quando a Naime fala assim, não, mas às vezes a gente tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que ele fala aqui é assim, ele não diz que você tem que desempenhar várias coisas ao mesmo tempo,
te faz eficiente ou ineficiente. O que ele diz é que quando você desenvolve várias coisas que você tem que entregar ao mesmo tempo, você leva mais tempo para desenvolver, ou seja, você demora mais. E às vezes você corre o risco de cometer mais erros, 4 vezes mais erros nesse contexto. Então, pensa que você está, principalmente eu acho que você estava, né, num processo de muita pressão por entregas, que essas entregas tinham prazo e que esses prazos demandavam que você muitas vezes, né, entre aspas, pudesse deixar escapar alguma coisa. Então ele só está salientando isso. E eu também não estou defendendo ele porque ele pegou no meu calcanhar de Aquiles, tá? Mas a ideia aqui, se vocês tiverem a possibilidade de ler, eu achei muito bacana, né? A teoria que ele faz, tá certo? Vamos lá, né? Vocês já ouviram falar nessa liderança tóxica ou não? Vocês já ouviram? Tem uma autora que, na verdade, sim, né? A gente tem alguns autores que trabalham com a neuroliderança, que também traz o aspecto da liderança tóxica. É que a liderança tóxica está muito relacionado também à neurociência. Alessandra Sade, ela traz um conceito que ela diz assim: a liderança tóxica é toda liderança capaz de gerar uma toxina que cause uma dor de qualquer tipo, seja ela física ou psicológica. Dor essa que pode ou não ser proveniente de assédio. Ela pode originar-se do assédio, que pode ser ou não moral, sexual e verbal, do abuso de poder ou de dano existencial. Há uma questão que essa autora traz que eu não gosto de chamar a liderança tóxica de modelo, porque eu acho que modelo é aquele que você deve seguir se você parte dele ou integralmente, aí é uma decisão individual. Mas para mim a liderança tóxica ela é um conceito que foi colocado para definir atitudes de liderança que não são coerentes com alguém que deseja ter competências para o século XXI, né? Competências essas de um líder que trabalha com outras questões que são totalmente contrárias à liderança tóxica. Então, ela define um pouco o que é assédio e o que não é. E eu achei interessante trazer esse conceito, porque eu sempre trabalhei com a questão, em relações trabalhistas, com a questão da diferença entre o que é assédio e o que é dano, né? Então, existem algumas questões que a gente precisa também compreender, não só em termos de direito, né, legais, mas em outros contextos. Por exemplo, quando fala, ela traz aqui, eu vou colocar o dela primeiro, depois eu trabalho com os outros conceitos. O dano existencial é a submissão de empregados a jornadas excessivas de trabalho, causando-lhes abalo físico e psicológico e impedindo a fruição do direito ao lazer e ao convívio social. Então, eles chamam de, e aí é uma questão do direito mesmo, da questão do dano existencial. Quando a gente fala assim, poxa, mas eu estou pagando, o cara está recebendo hora extra, tal. Independente dele estar recebendo ou não, quando você coloca o empregado para ganhar horas extras constantemente, isso não é bom para a organização. Porque ela vai ter um funcionário mais cansado e às vezes a organização precisa olhar para a sua estrutura. Então, às vezes a liderança, ela toma algumas decisões de não contratar outras pessoas por decisão dela, ela poderia, mas ela prefere pagar horas extras para outra pessoa. Tudo depende do contexto. Aí a gente tem que dar maior palmatória. Mas em muitos casos, às vezes, o pagar horas extras para melhorar as condições de vida, melhorar as condições de salário de algumas pessoas,
ela acaba trazendo um dano existencial. Eu não sei, alguns de vocês, eu sei que já trabalharam com isso, né? Trabalham em empresas que têm, mas, por exemplo, pessoal que trabalha com segurança, né? Quem trabalha com segurança armada, dentro, por exemplo, fazendo a tramitação de dinheiro em bancos, essas coisas, essas pessoas vivem em plena tensão. E muitas vezes essas pessoas elas têm uma carga horária, uma jornada de trabalho de 12 horas. Sendo que 10 horas direto, né? 2 horas de extra e 10 horas de trabalho. Essas 2 horas, elas acabam sendo pagas e essa pessoa fica todos os dias nesse momento de tensão. Vocês podem não acreditar, mas isso com o tempo vai causando um dano a esta pessoa. Ela se torna mais cansada, mais estressada e no caso de uma pessoa for um segurança armado, coloca mais em risco as suas atitudes frente à sua condição física e psicológica. O assédio moral, a ASAD traz o seguinte, é uma conduta abusiva que é intencional e frequentemente fere a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. E o assédio sexual é uma abordagem de intenção sexual ou insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de subalternos ou dependentes, né? E o que caracteriza o assédio? Na verdade, em termos legais, o que caracteriza é a frequência e a intenção. Então, se você falar assim, mas ele me chamou para sair uma vez, é assédio sexual? Não. Ele gritou comigo, às vezes ele gritava comigo, me chamava sei lá, incompetente e tal. Isso é assédio? Não, é dano. O assédio todos os dias, toda semana, tem que ter uma frequência, tem que ter uma intencionalidade. Então, ela traz esses 3 conceitos, porque, infelizmente, nós temos ainda muitos casos de crianças que têm esse tipo de atitude. E muitas vezes as organizações elas acabam não fazendo nada nesse sentido. E aí eu trouxe alguns casos para vocês que eu achei interessante compartilhar, né, sobre a questão da justiça e da liderança tóxica. A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, com uma rede de lojas de roupas femininas, a pagar indenização de R$30 mil a uma ex-supervisora que havia sido filmada por uma câmera escondida instalada no banheiro feminino. O equipamento foi colocado no local por um gerente e um supervisor da loja que espiavam a troca de roupa das funcionárias. Uma operadora de televisão por assinatura foi condenada a indenizar em R$10 mil uma funcionária por danos morais. A empregada era obrigada a fazer flexão de braços durante o serviço, na frente de todos, caso o coordenador comercial de sua área julgasse que ela tinha cometido algum erro. Uma empresa da indústria tabageira foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho a pagar o valor de R$30 mil ao empregado, chamado de incompetente e qualificado como um lixo em reuniões da empresa e na presença de vários colegas. Uma instrutora de autoescola, portadora de psoríase, doença inflamatória da pele, e que por isso era chamada de perebenta pela gerente, deverá ser indenizada em R$3 mil por danos morais. Durante 2 meses, a funcionária diversas discriminações dirigidas por sua gerente. Uma rede de lojas de vestuário deve indenizar em R$15 mil uma vendedora que alegou ter sido obrigada a imitar uma galinha cacarejando e batendo asas como represália pelo descumprimento de uma meta. O caso aconteceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Bom, quando a gente olha para esses casos, eu vi só alguns, mas tem muitos casos, inclusive se vocês entrarem no Ministério do Trabalho,
né? Vocês vão ver que tem muitos casos que apontam nos autos, né, no processo, algumas atitudes de lideranças que não são condizentes com a necessidade que a gente tem vivido ultimamente, né? Então, o que a literatura traz sobre a liderança? Ela aponta muitos aspectos importantes para o exercício desse importante papel. Se a gente observar os fenômenos que estão destacados, né, estão voltados à necessidade de ampliar o desenvolvimento do autoconhecimento, autopercepção, autoestima, para que se possa desenvolver a ética, a interpessoal, etc., a gente começa a perceber que ter um papel de líder não é simplesmente promover o melhor técnico que você tem, porque ele era um excelente técnico. Ser uma pessoa que trabalha com gestão de grupos, de equipes, de pessoas, essa pessoa basta ser um excelente técnico, ela precisa ter habilidades e competências que vão muito além daquilo que ele se tornou especialista. E a gente precisa ver que essa liderança ela precisa entender sobre poder, cultura, ela precisa entender das pessoas na organização, ela precisa realmente compreender a dinâmica do grupo, ela precisa ter um olhar para o futuro, ela tem que manter respeito, confiança, engajamento e comprometimento. Essas são as palavras-chave nesse processo de gestão, de liderar as pessoas. Então, algumas pessoas têm usado um outro termo chamado líder educador ou líder coach, né, que é um aspecto necessário e inerente à função do líder nas organizações que querem resultados mais efetivos. E que esse líder educador, ele tem um papel muito similar ao que você, Priscila, e o Marcel colocaram, e a Naime, desculpa, colocaram entre os grupos que são mais operacionais. Ou seja, tem que ser um líder mais presente, porque é um grupo mais dependente da liderança. E isso é importante. Por que este modelo, esse estilo de líder, esse conceito de líder está em voga e não o líder, que ele é exatamente o inverso da liderança tóxica? É que os desafios da liderança começam em compreender as pessoas. E, na verdade, compreender as pessoas perpassa pela seguinte situação. Eu preciso olhar para as pessoas e ver o equilíbrio que existe entre elas e as atividades que eu preciso realizar. Eu preciso me expressar claramente. E aí, Pri, é diferente da comunicação, né? Às vezes a comunicação, ela se dá, ela é parte da comunicação. Mas aqui, às vezes a gente tem que ser claro, direto, né, afetivo, né, sem ofender, porque senão eu entro num outro modelo. Declarar suas necessidades. Eu preciso declarar o que eu preciso do outro. Eu preciso dizer, a minha necessidade é essa. E eu sei que você pode contribuir com isso, isso e isso. Identificar habilidades, né, nos componentes do grupo. Se você tem um grupo, se você gerencia, que nem no caso, talvez a Priscila tenha que gerenciar grupos diferentes, se eu identifico habilidades que são incompatíveis naquele grupo, mas que são complementares no outro, eu preciso reconhecer isso e mudar esse meu cenário. Quando a gente fala de distribuir tarefas, ela é mais voltada para um grupo mais imaturo, né? E aí eu tenho que distribuir, eu posso e devo delegar e acompanhar. Agora, delegar e simplesmente deixar o cara dançar lá, fazer do jeito que eu acho que ele vai fazer, é um problema, porque aí a gente chama isso de negligência. Então, o papel da liderança também é acompanhar como que essa pessoa está desenvolvendo. Não é controle, acompanhamento é saber como que está, de que forma, se ela precisa de ajuda, de suporte. E isso acontece quando eu aprendo a dar esse feedback. Eu vou dizer uma coisa para vocês, dar feedback é muito mais fácil do que receber.
Porque quando a gente está no papel de liderança, a gente quer dar feedback. Quando a gente está no papel de empregado, a gente quer também dar o feedback. E a liderança às vezes tem dificuldade em receber, porque não está no papel dela receber, né, entre aspas, né? Ela não gostaria que esse fosse um papel receber feedback do funcionário. Por isso que a gente precisa melhorar essas habilidades, essas competências da liderança, porque o saber ouvir é muito importante. Reconhecer, aí é o reconhecimento. Tem um livro muito legal que chama 1500, do Nelson Bob. 1501 maneiras de reconhecer e valorizar o seu trabalhador. Resolver conflitos, atuar em equipe, mudar e inovar. São aspectos importantíssimos dentro desse processo. E para isso a gente precisa ter competências básicas que são para o profissional. Então, é o saber agir na tomada de decisão, é o saber mobilizar recursos, é saber se comunicar, mas se comunicar no sentido de compreender, trabalhar, transmitir informações e conhecimentos, é ter uma visão estratégica, é saber aprender, saber engajar-se, comprometer-se, né? Que tem a ver com o fato de assumir riscos não só para ele, mas riscos para a equipe, saber assumir as responsabilidades, né? No sentido das consequências. Eu me lembro de ter tido um chefe que, quando ele ganhava, era tudo dele, muitos anos atrás. E ele falava assim, se o projeto desse certo, aí ele falava para a diretoria que ele era gerente de relações industriais. Se ele fizesse o projeto, se o grupo fizesse o projeto orientado por ele e desse certo, ele dizia que ele que tinha ganho. Se desse errado, ele dizia que tinha feito. O saber assumir a responsabilidade está na referência das consequências e das ações, né? E aí é o que a gente estava falando até agora, né? Então, como que essas competências conseguem dar conta desses desafios que estão postos para nós? Primeira questão é a autoestima. Para mim, acho que é uma das questões mais importantes que a gente tem, que é a crença no próprio potencial de liderar. A visão sistêmica, que é a compreensão de que tudo está interligado ou interrelacionado. A inovação e a criatividade, que tem a ver com a abertura ao novo, a flexibilidade, a ausência de resistências e preconceitos. Não é que não vai existir resistência e preconceitos, mas quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais eu consigo perceber se eu estou resistindo e se eu tenho um preconceito em relação a isso. Coração empreendedor, né? Está voltado ao interesse na constituição de grupos mesmo, gosto pelo trabalho em equipe, disponibilidade para colaborar e estabelecer parcerias. E ética, né? A ética no sentido do respeito pelo ser humano e por todas as formas de vida. Ausência de falsidade, esperteza, cinismo, politicagem, que muitas vezes algumas pessoas adotam esse tipo de comportamento que é tóxico, né? E aí, assim, as competências essenciais para a liderança é a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, tem que saber negociar, né? Então, é manter o entendimento, é mudança de opinião, é consenso, é ação para que você consiga trabalhar os objetivos comuns, tanto realizando negócios ou obtendo resultados que satisfaçam as partes envolvidas. E negociar, a gente sempre trabalha com uma tensão entre forças, né? E, na verdade, o entendimento, esse conceito de negociação, é um conceito que está voltado a você trabalhar o ganha-ganha. Só há negociação quando as duas partes conseguem ganhar. Se não, se uma ganha e outra perde, não vai ter um equilíbrio legal nos resultados. O planejamento, isso é uma coisa extremamente importante, né? Tem que definir muito bem o que vai ser feito, os recursos que são necessários, os prazos, as pessoas, o acompanhamento, né?
as ações que a gente precisa ter. A liderança, no sentido da palavra mesmo, e aqui a liderança no sentido de influência, né? De persuasão, mas persuasão no sentido da palavra, não da palavra, persuasão. Então é importante que a gente tenha este conhecimento, né? Nesse sentido. E aí, né, eu fecho com vocês que ninguém transforma ninguém. Olha, faltou um N ali, depois eu arrumo. E ninguém se transforma sozinho. As pessoas se transformam no encontro, do ensinar e do aprender. E eu acho que liderar é isso, é você se colocar nesta posição em que as partes, elas realmente trabalham juntas, tá bom? E aí eu finalizo aqui. Um outro detalhe, eu deixei todas as referências aqui que vocês podem obter, tá? E uma coisa que eu deixei aqui também são os vídeos. Tem vários vídeos aqui. Olha, eu adoro a Bergaminho, eu já falei isso na aula, né? Na primeira aula. Tem vários aqui, eu já deixado, mas olha, se vocês tiverem oportunidade, ai, olha, muito legal. Eu também adorei aqui estar com vocês.